Olá, boa noite. O corpo de uma jovem de 21 anos foi encontrado em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ela tinha desaparecido nesse domingo depois de sair para fazer uma trilha. O Guilherme Lopes, o nosso repórter, tem detalhes. O corpo da jovem estava enterrado em uma área de mata entre as praias Paúba e Maresias, em São Sebastião, e foi localizado por uma equipe dos bombeiros. Segundo as informações, havia marcas de asfixia. A Polícia Civil confirmou na manhã desta segunda-feira que o corpo é da jovem Júlia Rosenberg, de 21 anos. Ela estava desaparecida desde a manhã de domingo, quando saiu de casa para fazer uma caminhada na região. Ainda segundo os familiares, ela costumava fazer aquele trajeto todos os dias. Imagens de câmeras de segurança flagraram a vítima caminhando próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A jovem morava em São Paulo e estava passando a quarentena na casa dos pais, que vivem no litoral. A suspeita é de que um homem que conhece bem a região tenha cometido o assassinato. Um helicóptero caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 2 tripulantes, um instrutor e um aluno foram resgatados por uma embarcação que passava ali pelo local e eles estão bem. A escola de aviação, que é dona da aeronave, disse que eles faziam um voo de instrução e que a habilidade do instrutor contribuiu para o pouso na água aí com segurança. Uma cuidadora foi presa no Rio de Janeiro depois de deixar uma idosa em coma e furtá-la. Rosemary Cristina dos Santos, de 46 anos, foi detida em casa na zona norte da cidade quando recebia o material de construção comprado com o cartão bancário da senhora de 79 anos. Foram debitados R$7 mil. Segundo a polícia, ela confessou o roubo. Disse ainda que aplicou insulina na vítima. Como a idosa não é diabética, acabou entrando em coma. Rosemary vai responder por furto qualificado e tentativa de homicídio. Ainda no Rio de Janeiro, um homem de 68 anos foi preso acusado de armazenar e distribuir imagens de violência sexual contra crianças. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão numa escola particular desativada. O suspeito foi detido no local. De acordo com as investigações, ele morava e cuidava desse colégio onde já trabalhava quando estava em funcionamento. Todo o material apreendido será periciado. A polícia quer saber se o suspeito também praticou outros crimes, como estupro de vulnerável. Um ambulante de 19 anos denunciou que foi agredido por seguranças numa estação de trem em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Um vídeo postado em redes sociais por César Augusto Souza de Oliveira mostra uma confusão. Nessa foto, o ambulante aparece com o rosto ensanguentado. Ele contou que foi algemado e espancado ao tentar defender um amigo. Já a CPTM informou que os agentes foram chamados porque 4 homens teriam jogado pedras, latas e garrafas numa das plataformas e que foram agredidos na chegada. No boletim de ocorrência, César e um amigo alegam que estavam no local da confusão, mas que não se envolveram. Olha, a Vale assinou um acordo para pagar uma multa de R$250 milhões aplicada pelo IBAMA depois da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho. A mineradora terá 3 anos para investir esse valor da multa e cerca de R$100 milhões vão para programas de saneamento e outros 150, pelo menos, devem ser usados na manutenção de 7 parques nacionais em Minas Gerais, entre eles o da Serra do Cipó e das cavernas do Peruaçu. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que foi em janeiro de 2019, deixou 270 mortos. 11 vítimas ainda não foram encontradas. E o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018 não foi criminoso. Essa conclusão é da Polícia Federal. A investigação também já descartou a omissão dos gestores. Laudos periciais confirmaram que o fogo começou em um dos aparelhos de ar-condicionado no auditório do 1º andar. Boa parte do acervo foi destruída. O museu está em reconstrução. A Avianca Brasil entrou com pedido de falência na Justiça de São Paulo. A companhia aérea estava em recuperação judicial já desde dezembro de 2018 e acumula dívidas de quase R$3 bilhões.
Sem autorização para operar voos aqui no país, a empresa não tinha mais condições de cumprir seu plano de recuperação. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, estima que o número de passageiros deve triplicar em julho. A retomada acontece depois de 3 meses com as operações reduzidas por causa da pandemia. São esperados pelo menos 200 mil passageiros. Ainda assim, esse número representa uma queda de 81% em relação a julho do ano passado. O aeroporto reforçou as medidas de higiene e colocou avisos para que o distanciamento seja respeitado. Também foram instalados equipamentos para medir a temperatura dos passageiros. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar mais 2 trechos da lei nacional que torna obrigatório o uso de máscara de proteção. Foram excluídos o uso dentro do sistema carcerário e também a parte do texto que exigia a utilização de cartazes informativos sobre o uso da máscara em órgãos públicos, entidades e estabelecimentos comerciais. Na sexta-feira, o presidente já havia vetado a obrigatoriedade da máscara no comércio, na indústria, em escolas e templos religiosos. Agora o Congresso vai decidir se mantém ou derruba esses vetos. E Jair Bolsonaro disse durante uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada que ele passou por testes para verificar se está com o novo coronavírus. Ele fez ainda uma radiografia do pulmão e exames de sangue também no Hospital das Forças Armadas. Durante essa conversa, ele evitou aproximação ali com os eleitores, mas contou que o pulmão está limpo. Ele cancelou os compromissos até receber o resultado. Vamos então ao balanço diário que a gente faz aqui dos casos da Covid-19 no país. Dados do Ministério da Saúde apontam que já são 927.292 recuperados da doença. 630.500 pessoas estão em acompanhamento e o número total de mortes chegou a 65.487. Bom, gente, bares, restaurantes e salões de beleza reabriram nesta segunda-feira na cidade de São Paulo, depois de pouco mais de 100 dias fechados. Antes da pandemia, o salão funcionava 12 horas por dia e atendia uma média de 10 clientes. Agora, com a redução para 6 horas diárias, só dá tempo de atender 3. Pelo menos a gente está voltando. As clientes ainda estão meio apreensivas, mas estão felizes, porque vão voltar, né? E é isso. Vamos fazer o possível para atendê-las bem, com horário marcado e uma cliente por vez. Vamos trabalhar. Os estabelecimentos podem funcionar com no máximo 40% da capacidade. Um cliente por vez para cada profissional e intervalos para fazer a higienização do ambiente e dos equipamentos. A medição da temperatura e álcool em gel fazem parte das regras, além de manter o distanciamento e uso obrigatório de máscaras. As restrições valem também para bares e restaurantes. O horário de funcionamento é até às 5 horas da tarde. Para a prefeitura, esses estabelecimentos poderiam funcionar até às 10 horas da noite. No entanto, o governo do estado entende que a saída após as 5 horas gera mais aglomeração e reduz os cuidados das pessoas em relação à higiene e uso de máscara. O jeito é recorrer ao delivery, que não tem restrição de horários. Esse restaurante de comida peruana inaugurou 3 dias antes do início da quarentena. Aderiu ao delivery, enquanto as portas estavam fechadas. E o modelo de negócio vai continuar. Na realidade, nós já tínhamos experiência com delivery e isso nos permitiu ter uma renda, um faturamento, mas não foi o que nós poderíamos ter esperado no início. Nós estamos agora com abertura, optimistas que melhore não só o delivery, sino também o atendimento. A partir do dia 20 de julho, o Instituto Butantan e um laboratório chinês vão iniciar a fase 3 com testes já em humanos de uma vacina contra o novo coronavírus. Segundo o governo de São Paulo, apenas profissionais da saúde poderão participar desse estudo. Os voluntários podem se inscrever por meio de um aplicativo que ainda não foi divulgado. Esse estudo vai custar 85 milhões de reais. Se comprovada a eficácia da vacina, 65 milhões de doses serão produzidas para a população até o final do ano. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, pela segunda semana consecutiva, o estado registrou queda de 9,5% no número de óbitos causados pela Covid-19.
No Ceará, a capital Fortaleza avançou nesta segunda-feira para a terceira fase de reabertura da economia. Só que o governo recuou na liberação de alguns setores. Bares e barracas de praia, por exemplo, permanecerão fechados. O motivo é que quase metade dos casos de Covid-19 no estado estão na Grande Fortaleza. Os restaurantes só podem funcionar até 4 da tarde. Espaços públicos, como praias e calçadões, estão liberados apenas para atividades físicas individuais. Cidades do interior, como Juazeiro do Norte e Sobral, seguem em isolamento rígido. No fim de semana, chegaram mais 70 toneladas de suprimentos médicos. Os materiais serão distribuídos a hospitais e postos de saúde de todo o estado. Em Minas Gerais, um andar inteiro do Hospital João 23, que é o maior pronto-socorro de Belo Horizonte, precisou ser interditado depois de um surto de Covid. Um único doente contaminou outros 8 pacientes e 2 funcionários. Todo o 6º andar do hospital foi isolado nas últimas 48 horas. Na capital mineira, 91% dos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid estão ocupados. Com o pico da doença previsto para a semana que vem, a Secretaria de Saúde do Estado prometeu colocar em funcionamento o hospital de campanha que foi montado há mais de 3 meses na cidade. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio também de bens do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Edmar e outras 7 pessoas são acusados pelo pelo Ministério Público, pelo crime de improbidade administrativa na compra de respiradores. A investigação apontou que o governo do Rio comprou 411 equipamentos além do necessário. O Estado pagou 36 milhões de reais para 3 empresas, só que nenhum respirador, olha que engraçado, chegou aos hospitais. Nessa segunda-feira, numa sessão virtual, Edmar Santos não respondeu às perguntas da Comissão de Fiscalização de Gastos para o combate à pandemia. Os donos das empresas envolvidas e o ex-subsecretário executivo de saúde, Gabriel Neves, estão presos já acusados de fraude. Bom, aqui na programação da Rede TV você tem a chance de participar do Festival de Prêmios Pote de Ouro. Roda aí. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos no Encrenca tem a chance ainda de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continue concorrendo e ganhe automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Boa sorte!